Então, pessoal, nós estamos aqui com mais um episódio Pocket, dando continuidade, né, na verdade, a parte 1 sobre passivos ambientais. E hoje nós vamos estar aprofundando um pouco mais o assunto, falando sobre as outras fases, né, da avaliação de passivos, que mais especificamente seria a investigação confirmatória, né, a BNT 15.515.2 e a detalhada, que é a BNT 15.515.3, né, Vitor? Então vamos iniciar falando um pouco mais o que engloba essa fase, né? É uma fase que a gente sabe que a gente tem realmente a parte mais invasiva dos estudos, onde a gente vai estar fazendo as análises de solo e água subterrânea, né? Pois bem, isso aí. Olá. A parte da confirmatória, quando nós estamos trabalhando ela, o que é muito importante? É a parte onde a gente vai cuidar não só o solo, mas o lençol freático. Então, naquele momento que você pegou lá na preliminar o modelo conceitual, tu vai validar no campo. Você vai começar a se preocupar aonde você vai alocar o poço de monitoramento, a quantidade de poço de monitoramento e ter alguns cuidados básicos, né? Pietro e eu já pegamos alguns casos que o pessoal locou o poço de monitoramento completamente ao contrário do fluxo. Uhum. E aí ele acaba não se tornando tão representativo, pois um poço de monitoramento ele acaba pegando, ele bem locado, ele pega uma área muito maior, né, de referência para esses estudos. E é através daquele poço de monitoramento é onde a gente pega a análise da água e é onde o Pietro, como químico, pode melhor falar sobre a mesma. Até voltando um pouco, né, mas falando da confirmatória, a gente trabalha com as áreas suspeitas, né? A partir do modelo conceitual da preliminar, a gente tem essas áreas suspeitas onde a gente faz as análises de solo, de água subterrânea. E, claro, falando um pouco da parte química, a gente se baseia nas áreas suspeitas, principalmente pela atividade, né, do empreendimento que aquela área teve no passado ou presente, né, para tu entender que tipos de substâncias tu vai estar analisando no solo e água subterrânea para ver se houve alguma contaminação oriunda daquela atividade ou oriunda de outras atividades, né, que se desconhecia, né, do passado anterior ao uso daquele terreno pelo empreendedor atual, né. Claro, a gente não está falando também somente de empreendimentos que estão instalados, mas terrenos também que estão à venda e tiveram atividades no passado, né? E é importante frisar que uma das partes essenciais da investigação confirmatória é tu saber identificar substâncias químicas de interesse, né? Então, tu saber identificar elas e fazer as análises corretas, tu acaba diminuindo custos, né? E fazendo um trabalho mais bem feito, né? Identificando a origem daquelas substâncias, né? E falando um pouco mais, assim, da parte do movimento do lençol freático, né, Vitor? Tu, como engenheiro de minas, né, que trabalha a parte do meio físico, tu poderia falar um pouco dessa parte das plumas de contaminação, como elas trabalham na parte da geologia, hidrogeologia, né, chamando melhor? Na verdade, assim, naquele momento que a gente fez a alocação desses poços, o que vai vir de resultado? Nós vamos ter o fluxo, né, dessa pluma, então por isso que é tão importante não só na alocação os resultados, é a gente fazer o desenvolvimento, lembrar de fazer o desenvolvimento do poço e ali a gente vai conseguir caracterizar o movimento daquela pluma para depois, em cima de modelos matemáticos, a gente conseguir desenhar para onde aquela pluma está indo, se é que vai estar contaminado. Sim. Realmente, né? E outra coisa muito importante é não só para o local, mas para a gente identificar, às vezes, a origem externa, né, aquele local. Pode ser um empreendimento do lado, né, que tá contaminando o lençol freático, porque, como a gente sabe, o lençol freático se movimenta, né? Exatamente. Então, a gente sabendo exatamente esse direcionamento, a gente consegue identificar alguma outra fonte que não é necessariamente daquele empreendimento, daquele local. Perfeito. E não só também, assim, nós começamos falando do lençol freático porque ele acaba sendo mais representativo, mas também em cima de um aparelho que se chama o PID, né, que ele faz os voláteis. Ponto a ponto, nós marcamos uma malha, onde a gente vai acabar vendo aonde pode já sim estar acontecendo, e nem vamos entrar aqui, tem toda a CONAMA e a lista holandesa, ele vai acabar te mostrando onde é o ponto ideal de tu fazer aquele furo. Também tem as coletas de solo, né? Em cima dessas SGI, que são as substâncias SQI, né? SQI, substâncias químicas de interesse. No momento que a gente desenhou aquilo ali, vendo bem, a confirmatória, ela está trabalhando todo o terreno com a sua área suspeita, lembrando sempre de fazer um ponto branco, né, Pietro? Ele é importantíssimo para esse detalhe que Pietro falou, porque daqui um pouco, né, nem é seu empreendimento que está contaminado. Essa contaminação está vindo
do lado, né? Pode ter um posto de gasolina, Sim. pode ter uma indústria, outra atividade, né? E essa parte também é importante para outra fase, que é a detalhada, onde a gente vai ter exatamente como tu delimitar a pluma, né? Então tu vai saber exatamente onde aquela pluma tá, da onde ela veio, para tu fazer né, a intervenção final, que seria a remediação, né? Exatamente. De tu mitigar aquela contaminação. Então, sem isso, sem um ponto branco, sem o direcionamento de fluxo, tu não sabe exatamente de onde está vindo. Então, é para isso que a gente já chega na outra fase, que é a detalhada. Então, onde tu vai estar exatamente pontuando, ó, a contaminação está aqui, a pluma de contaminação é essa, tem essa quantidade, tem fase livre, não tem fase livre, né? Como é que nós vamos fazer o gerenciamento dessa área contaminada, né? E seguir para aquela área pode ser totalmente descontaminada ou passar a ter alguma atividade sob monitoramento, né? Exatamente. Porque até assim, ó, essa parte, então, ó, nós falamos da 15515.2, que é a confirmatória, e estamos indo para a detalhada. E a detalhada, obviamente, ela só vai ocorrer se a confirmatória confirmar que algum daqueles pontos, veja bem, seria numa grande malha, algum daqueles pontos está contaminado, e a detalhada é apenas o quê? Detalhar aquele local. Delimitar, né? Delimitar ele, aumentar talvez os furos, e aí que entra também o estudo, poder diminuir, de repente, até algumas substâncias químicas de interesse. O de SQIs. Exatamente. Sim. Por quê? Porque daí nós vamos finalizar e ela chega ao quê? Não esquecendo antes de falar da análise de risco, porque daí a gente primeiro ainda vai para uma análise de risco, até vou deixar para o Pietro falar, para depois ver a decisão se vai ser. Na verdade, é que nem eu comentei, a análise de risco serve muito para tu ver que atividades tu vai poder ter ali enquanto ela tem um monitoramento, né? Por exemplo, uma área que está sob monitoramento, gerenciamento de área contaminada, ela pode ser usada ainda para algumas coisas, né? É claro, se tu vai tirar toda aquela contaminação, mitigar tudo, tu vai poder usar a área como se a limpa fosse, porque ela ganha uma certificação de área descontaminada, né? Mas se a gente está falando em continuar atividades, né, não parar o empreendimento, enfim, tu vai ter algumas limitações que vão ser identificadas pela análise de risco. Isso aí. E aí, caso sim, tendo essa necessidade de descontaminar, a gente vai para uma parte de um programa de descontaminação, né? A gente desenvolve todo um acompanhamento, ou seja, por escavação ou inserção de substâncias. Pode ser, né? Tanto pela retirada total do solo da área impactada, né? Como uma remediação in loco com oxidantes, enfim, substâncias que vão trabalhar diretamente no solo e no lençol freático, né? É isso aí. Aí você pergunta assim, não, então por que não tira logo, né? Claro que é muito mais fácil, tu vai ali, escava e tira. Só que às vezes tu tem um empreendimento acontecendo em cima. Como é que tu vai fazer, né, Pedro? Então fica tranquilo que tem essas opções, né, através de várias opções químicas que acabam tratando e neutralizando o contaminante, dependendo, claro, do contaminante que tu tá ali, aí tem que ter todo o conhecimento químico, e assim a gente finalizar e tornar aquele... Porque o que se quer? É tornar aquele local seguro, não só para você que está trabalhando ali, mas seguro também para o entorno e para o meio ambiente. Isso, eu acho que é isso, né, Pietro? Eu acho que é isso aí. Porque o Pocket é isso, é 10 minutos. Tendo dúvidas, querendo se estender mais o assunto, estamos aí para um café, né, Pietro? É isso mesmo, acho que encerramos por aqui, né, esse Pocket de 2 partes, que eu acho que é bem interessante. E ficamos à disposição aí para conversar com o pessoal, né? E vamos convidar de novo, né, novamente, não cansamos, né, de convidar aí pro pessoal curtir, ativar o sininho e nos seguir para receber mais conteúdo. Isso aí. Tendo sugestões para outros pockets, nós já temos uma sequência de pockets, mas se você quer algum especial, digita aí embaixo que a gente vai pensar com carinho. Um abraço. Um abraço aí.